Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 9, versículo 1. Isso mesmo, apenas um versículo na nossa reflexão de hoje. O evangelho que a igreja nos propõe é apenas um versículo 1 do capítulo 9 do evangelho de Marcos. E neste trecho, Jesus está falando que tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que ele está falando, que ele está propondo para os seus discípulos, para os seus seguidores, não é um sonho. Que alguns deles viriam, alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer, eles veriam isso acontecer. O reino de Deus chegando com força total. E Jesus, é claro, estava falando da sua própria manifestação. Ele era a força total do reino de Deus, da implantação do reino de Deus. E a implantação do reino de Deus não é algo físico, não é um reino que se pode ver, não é alguém que sobe ao poder de fato. Mas são as ideias de Jesus, por assim dizer, são os conceitos que ele traz, é a interpretação da lei que ele faz, que é a novidade, digamos assim, ali para aquelas pessoas, e que muitos não morreriam sem vê-lo de fato. Jesus, no capítulo 8, está aqui falando da sua morte, da sua ressurreição, está falando que se alguém quer ser seu seguidor, no fim do capítulo 8, precisa renunciar a si mesmo, precisa renunciar aos seus interesses, às suas ideias, ao seu modo de pensar e de viver, para então segui-lo. E se essas pessoas fizessem isso, então veriam o reino de Deus em manifestação. Isso quer dizer que nós, como igreja, nós podemos e devemos buscar trazer o reino de Deus para essa terra aqui. É claro que nós não vamos implantar o reino de Deus em si, porque nós somos pessoas dotadas da perfeição de Jesus, e nem poderíamos ser, senão seríamos deuses, semideuses, enfim. Mas a igreja ela precisa caminhar no sentido de fazer com que valores do reino de Deus sejam práticas do reino de Deus sejam levadas adiante aqui neste mundo. A igreja precisa impactar o mundo com os mandamentos, os conceitos de Jesus através da prática, sendo praticados. Então Jesus diz, olha, toda a lei, os profetas, enfim, tudo que vocês conhecem, ele fala para aqueles judeus da sua época, tudo que vocês conhecem a respeito do que Deus quer, digamos assim, para parafrasear e facilitar o nosso entendimento, está aqui condensado em ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. E então, munidos desse resumo que Jesus faz, o que nós como igreja podemos fazer para praticar isso? Inclusive é o tema do nosso mês de julho aqui na Ibrave, praticando, frutificando. Então, a prática disso serão os nossos frutos que nós vamos dar, mas não é a prática em si. Eu não vou e entrego um prato de comida a alguém, faço uma caridade, uma esmola para alguém, por exemplo, apenas por aquilo não tem valor em si, mas aquilo precisa ser um fruto de algo que mudou dentro de mim a minha maneira de olhar, de enxergar o ser humano. Eu vou, como nós falamos no último domingo, amar as pessoas, não porque eu preciso amar, não. O amor só pelo amor não tem sentido. Eu preciso amar porque algo dentro de mim me impulsiona a isso, algo mudou e me fez enxergar aquela pessoa diferente. E isso que nos faz mudar de dentro para fora é o processo de discipulado, é algo que o processo de discipulado com Cristo causa em nós. E quando nós damos frutos disso, quando nós praticamos aquilo que vem de dentro, nós então fazemos o que Jesus está falando aqui. Nós trazemos o reino de Deus para essa terra. Nós mudamos os aspectos das coisas aqui neste mundo. Nós começamos a impactar o mundo de maneira contracultural.
O mundo está acostumado a fazer de uma forma, nós fazemos de outra, não para sermos bonzinhos, benquistos, mas porque algo dentro de nós mudou. E é assim que funciona a implantação do reino de Deus, né? A igreja trazendo esse reino aqui para essa terra. Que nós possamos então praticar isso da melhor maneira que pudermos. Aliás, que Ele nos impulsione a sermos desse modo, a sermos dessa forma, porque aí então estaremos vivendo não só da maneira certa, mas pelos motivos certos. O princípio de tudo será um princípio correto, adequado. Deus abençoe você.